Salve loucas pro futebol! Vem cá, mas como goleia esse Flamengo do técnico Renato Gaúcho, hein? 5-0 no Bahia, 4-1 no Defensa e Justiça da Argentina, 5-1 no São Paulo, 6-0 no ABC, 4-1 e 5-1 no Olímpia do Paraguai, 4-0 no Grêmio, 4-0 no Santos. Ufa! E será que esse Mengão já está entre os times brasileiros que fizeram mais gols em todos os tempos? Este vídeo do Almanaque da Bola, comigo, Celso Zelt, é justamente para responder essa pergunta. Mas antes, deixa o seu joinha, se inscreva, porque você já sabe, né? O Almanaque da Bola é o canal para quem gosta de curiosidades e histórias sobre futebol. Desde que o técnico Renato Gaúcho assumiu no dia 14 de julho e até o dia 28 de agosto, o Flamengo entrou em campo 14 vezes. E em 8 desses jogos, ganhou de goleada. Goleada! Vitória por ampla diferença de gols. Mas aqui não fala de quanto. Então nós resolvemos adotar os jogos em que o Flamengo ganhou por uma diferença mínima de 4 gols. Ou de 3 gols, desde que tenha marcado 4 gols ou mais. 4-1 é o caso. Isso significa que até o dia 11 de setembro, o torcedor rubro-negro havia festejado goleadas em nada menos do que 57% dos jogos em que o time foi treinado por Renato Gaúcho. Nestas partidas, foram nada menos que 37 gols marcados, com a média de 4,6, ou seja, superior a 4 gols e meio por jogo. Outra coisa que chama a atenção é a variedade e a qualidade dos adversários e das competições. Nessa lista de goleadas rubro-negras, tem jogo do Campeonato Brasileiro, da Copa do Brasil e principalmente da Libertadores. Tem goleada contra o atual campeão da Recopa Sul-Americana, o argentino Defensa e Justiça. Tem goleadas contra gigantes do futebol brasileiro, como o São Paulo, o Grêmio e o Santos. E quem mais já fez isso jogando bola aqui do Brasil, guardadas as devidas proporções de época, adversários e competições, hein? O primeiro time brasileiro a ultrapassar o número mágico de 100 gols marcados em uma competição foi o Santos, e bem antes de Pelé. No Campeonato Paulista de 1927, esse ataque, formado por Omar, que não está na foto, Camarão, Siriri ou Feitiço, Araquém e Evangelista, fez exatos 100 gols nos 16 jogos que disputou. Uma incrível média de 6, isso mesmo, meia dúzia, 6,26 gols marcados por jogo. Isso pode ser verificado nesta lista de resultados, cheia de goleadas, que está aparecendo agora na sua tela. E por incrível que pareça, aquele time do Santos não conseguiu ser campeão paulista de 1927. Acabou perdendo o título para o Palmeiras, na época, Palestra Itália, por causa de uma derrota por 3-2 em plena Vila Belmiro. Na era profissional, inaugurada no Brasil a partir de 1933, o primeiro time a ultrapassar a marca dos 100 gols foi o Corinthians, campeão paulista em 1951, depois de uma espera de 10 anos. Com um ataque formado por Cláudio, Luizinho, Baltazar, Carbone e Mário, o Timão chegou aos 103 gols marcados nos 28 jogos que fez pelo Campeonato Paulista de 51. Foram 3,67 gols em média por partida, com direito a muitas goleadas. 9-2 no Comercial da capital, 7-1 no Jabaquara, 4-0 no São Paulo e 4-1 no Santos, em clássicos. 4-0 no Guarani,
7-2 no Juventus. Mais 2 goleadas sobre o São Paulo e o Santos, 4-1 e 4-2. E 4-0 no Guarani. O ataque corintiano de 1951 ficou tão famoso que inspirou uma música, um sambinha chamado Gol de Baltazar. Ela foi composta pelo corintiano Alfredo Borba, em homenagem ao centroavante Baltazar, o cabecinha de ouro, e a todos os seus companheiros. Gol de Baltazar, gol de Baltazar, salta o cabecinha, 1-0 no placar. O mosqueteiro ninguém pode derrotar, Carbone é o artilheiro, espetacular. Cláudio, Luizinho e Mário, Julião, Roberto e Dário, Homero, Olavo e Gilmar são os 11 craques que São Paulo vai consagrar. Gol de Baltazar, salta o cabecinha, 1-0 no placar. Aí veio o Pelé. E com ele, ficou mais fácil para o Santos repetir a proeza de 1927, marcando mais de 100 gols em vários campeonatos paulistas. Foram nada menos que 143 gols marcados no Paulistão de 1958, 151 gols no Paulista de 1959, exatos 100 gols no Paulistão de 60, 113 no de 61, 102 no de 62, sempre com uma média superior ou próxima dos 3 gols por partida. Em 1962, aliás, além de tricampeão paulista, o Santos foi também bicampeão da Taça Brasil, o campeonato nacional da época, e campeão da Libertadores e do Mundial Interclubes, feito que, aliás, repetiria no ano seguinte, 1963. O ataque que entrou para a história como o grande responsável pela maioria dos gols foi esse aí, formado por Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Finalmente, em 1996, o Palmeiras se tornou o time mais recente a chegar perto do que o Flamengo está fazendo agora. 100 gols, 100 palavras, dizia a capa da Revista da Folha, a revista do jornal Folha de São Paulo, do dia 12 de maio de 1996. Nela, posavam o técnico Vanderlei Luxemburgo e o seu incrível ataque, formado por Luizão, Djalminha, Rivaldo e Miller. Não era para menos. Até o final do Campeonato Paulista de 96, aquele time que já havia chegado aos 100 gols marcaria 102 em 30 partidas. Uma média de 3,40 gols marcados por jogo, com direito a essa lista de goleadas aí, coisa que não se via no Brasil há muito tempo. No dia 3 de abril, essa sequência de goleadas pelo Campeonato Paulista foi interrompida por uma vitória normal, só por 2-1 sobre o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil em Belo Horizonte. Mas no jogo de volta, em São Paulo, no dia 16 de abril, o Palmeiras voltou a golear, fez 5-0 no Galo. E na sequência, pelo Campeonato Paulista, ainda enfiou mais 5-0 no União São João de Araras e 5-1 no Juventus. E atenção, atenção! Antes que este vídeo acabe, vamos atualizar as informações sobre os campeonatos estaduais de 2021. Como você já deve saber, a CBF adiou os jogos de volta das quartas de final da Copa do Brasil para que os jogadores convocados pela seleção brasileira para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo não desfalquem os seus clubes. Por causa disso, a Federação Paranaense de Futebol finalmente conseguiu encaixar 2 datas para a disputa da semifinal entre Atlético Paranaense e Futebol Clube Cascavel, porque o Londrina já eliminou o Operário de Ponta Grossa e está classificado para a decisão. No jogo de ida, no dia 1º de setembro, na Arena da Baixada, em Curitiba, deu empate, 1-1. Na volta, no dia 8 de setembro, no Estádio Olímpico Regional, em Cascavel,
o Futebol Clube Cascavel ganhou de virada, 2-1, e se classificou assim para a decisão contra o Londrina. E agora você vai me perguntar, quando é essa decisão? E eu vou te responder, meu filho, tá querendo demais. Essa decisão do Campeonato Paranaense ainda não tem datas para ser realizada não. E aí, tá curtindo o Almanac da Bola? Então, dê o seu like, inscreva-se e aguarde os próximos vídeos. Sempre comigo, Celso Unzelt.